A nova perspectiva sobre Paulo destruiu o jeito reformado de se pensar sobre a teologia paulina. Não tem mais jeito, minou as bases do pensamento tradicional protestante sobre Paulo. Não é bem assim. E nós temos Andrew Das para nos provar aqui nesse livro Perspectiva sobre Paulo, publicado, editado pela Thomas Nelson Brasil, 5 perspectivas, 5 pontos de vista. A gente já viu o primeiro vídeo com a perspectiva católica e agora a gente vai falar um pouco da perspectiva protestante tradicional. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, seja muito bem-vindo e ele pode ser um pouco seu também. Para isso você só precisa deixar um comentário ou um like, se inscrever e ativar as notificações. Você acaba se fazendo parte deste pequeno espaço na internet e assim ele se torna um pouco de propriedade sua. Muito bem, vamos falar um pouco sobre nova perspectiva sobre Paulo, sobre protestantismo tradicional, como Lutero imaginou a teologia paulina e como ainda é possível uma teologia luterana ou reformada, tradicionalmente protestante ou evangelical, quando a gente pensa sobre Paulo, mesmo depois da NPP. Bom, isso está, evidentemente, aqui no livro Perspectiva sobre Paulo, que você encontra na descrição aqui desse vídeo mesmo, se você quiser adquirir. E no último vídeo que eu gravei com essa camiseta trinitariana aqui, me perguntaram muito, onde que você conseguiu e tal, essa camiseta? Eu comprei numa loja chamada Emaús, que também eu vou colocar aqui, Coletivo Emaús, que também vou colocar aqui na descrição, tá certo? Não é publicidade nem nada, eu comprei, e se você quiser você pode ir lá dar uma olhada. É bastante bacana, tem uma parte da receita que eles destinam para projetos missionários, então é bem interessante. Mas vamos falar do Andrew Das aqui, da nova perspectiva e da ideia de que a nova perspectiva coloca em xeque o jeito reformado de pensar em teologia paulina, etc. Vamos lá. Bom, para isso eu preciso explicar um pouquinho do que é a tal nova perspectiva sobre Paulo. Eu falei um pouco no vídeo passado, tem podcasts inteiros no Bibotalk comigo participando, falando sobre isso. O que a gente precisa saber para esse vídeo aqui é que quando o Ed Parrish Sanders lança o livro Paul and Palestinian Judaism, ele mostra que o judaísmo do Segundo Templo tem um componente nele que diz algo sobre graça. Não é uma religião de obras, especificamente, ou totalmente pelo menos. Não é uma religião de salvação pelas obras, é uma religião que inclui o conceito de graça. E quando E.P. Sanders faz isso em Paul and Palestinian Judaism, ele faz isso de maneira bastante convincente. Ele mostra, por meio de fontes primárias, que a concepção de judaísmo do Segundo Templo, de judaísmo da época de Jesus, o judaísmo do primeiro século, que se tinha de que era uma religião muito legalista, de que essa concepção ela é uma concepção um tanto preconceituosa e que se você olha para os documentos oficiais da época, da religião oficial da época, literatura tanaítica, os documentos de Qumran e outras fontes ali primárias, você vai encontrar sim alguma coisa bastante considerável a respeito da graça. Por que isso é um problema para teologia protestante tradicional, seja ela de viés mais luterano ou mais reformado? Bom, porque, principalmente a partir do século XIX, você tem uma corrente que ela se desenvolve da seguinte maneira: a teologia paulina ela é uma resposta ao legalismo judaico. Paulo dá uma resposta graciosa, ele formula sua teologia como uma resposta graciosa ao legalismo judaico. Essa estrutura de pensamento, o Andrew Das, ele no seu capítulo, ele inicia já mostrando que a maioria das perspectivas protestantes tradicionais a respeito da teologia paulina parte desse pressuposto. Só que esse pressuposto ele não é luterano. Esse pressuposto ele é um pressuposto hegeliano.
de tese, antítese e síntese. Então, Lutero, século XVI, tá? Hegel, muito depois, na raiz do iluminismo, ali na modernidade, e fundamentalmente a teologia do século XIX bebe em Hegel e vai mostrar tese, o judaísmo legalista, antítese, Paulo com a sua graça, uma teologia graciosa, e a síntese é o cristianismo que vem depois. Como o Sanders demonstra que o judaísmo do primeiro século e do segundo templo contém alguma coisa de graça, ou não é uma religião de obras, é uma religião também graciosa, e ele faz isso de maneira muito convincente, ele derruba esse alicerce de dizer, não, judaísmo é legalista, Paulo é a graça, as duas coisas entram em conflito, existe ali um duelo dialético que depois vai ter um cristianismo como síntese. Derrubando esse alicerce, a teologia luterana e a teologia reformada, elas caem, porque então, na verdade, Paulo não estaria respondendo a essa teologia legalista e, portanto, fundamentando o cristianismo da graça. E da graça somente, e atacando as obras. Então, a teologia paulina que diz que Paulo fundamenta uma teologia graciosa para atacar as obras, ela é manca, ela é um problema. E realmente, de fato, quando o E.P. Sanders faz isso, ele derruba esse sistema hegeliano. O que o Andrew Das vai mostrar nesse capítulo é que é perfeitamente possível você ser um luterano, é perfeitamente possível você ser um calvinista e não depender deste esquema de tese, antítese, síntese hegeliano. Em outras palavras, você pode construir uma teologia paulina que é enfática na graça e crítica de uma soteriologia das obras sem ser dependente do Ferdinand Weber, do Ferdinand Christian Bauer, do Billerbeck, que são teólogos paulinos, que vão se basear nesse esquema de que Paulo responde ao judaísmo. Na verdade, Paulo, ele entende as escrituras do Antigo Testamento, como, aparentemente, o judaísmo do seu período entende de maneira parcial. Isso é o que o Andrew Das vai enfatizar e vai demonstrar no capítulo dele. Quando o Sanders derruba essa noção de que o judaísmo era um judaísmo legalista, os pensadores da nova perspectiva sobre Paulo vão ter uma dificuldade, que é dizer o seguinte, peraí, então quando Paulo critica as obras, do que ele está falando? E quem vai responder isso com maior habilidade não é o E.P. Sanders, é o James Dunn, que é também um dos autores desse livro aqui. Doravante Jimmy Dunn, como ele é conhecido na academia. Ninguém chama ele de James Dunn no ambiente acadêmico. O Jimmy Dunn, ele vai dizer o seguinte, quando Paulo ataca as obras da lei, na verdade, ele não está atacando um regime legalista. Na verdade, Paulo está atacando as obras que tornam alguém etnicamente judeu. As obras da lei que Paulo está atacando, de acordo com Jimmy Dunn, são a circuncisão, fundamentalmente a circuncisão, a guarda do sábado. São práticas que são delimitadores étnicos que tornam alguém judeu. E, na verdade, o que Paulo está atacando é a ideia de que, para que alguém se convertesse ao cristianismo, teria que abdicar da sua etnia e tornar-se etnicamente judeu. São essas obras da lei que o Jimmy Dunn vai falar, não, peraí, quando Paulo critica as obras, ele não está criticando um sistema religioso de que quem é salvo é quem faz coisas boas e vai para o inferno quem faz coisas ruins. Não é isso que ele está criticando. Ele está criticando um grupo que exige de pessoas, gregos, gentios, que se tornem judeus para serem salvos. É isso que Paulo está criticando.
E o Jimmy Dunn faz isso com bastante competência, em especial mostrando que na comunidade de Qumran, obras da lei são usadas para esses marcadores delimitadores étnicos, em especial no 4QMMT, um dos documentos da comunidade de Qumran. E ele demonstra que obras da lei guardam essa semelhança. E, portanto, a briga da teologia paulina não é propriamente contra um sistema religioso legalista, mas contra um sistema religioso xenofóbico, que exige de qualquer etnia que se torne judaica. E o que Paulo vai dizer que não, peraí, quando o Messias vem, todos os povos são alcançados. Então o Jimmy Dunn vai dizer, se o Messias veio, todos os povos estão sendo alcançados e, portanto, aquele fenício, aquele romano, aquele grego que reconhece o senhorio de Cristo e o papel messiânico de Jesus, ele não precisa se tornar um judeu para fazer parte do povo. Porque o Messias está abençoando todos os povos e chamando todos os povos para a constituição de um novo povo. O que o Andrew Das vai mostrar em resposta é que, se isso funciona muito bem em Gálatas, não funciona tão bem no capítulo 4 de Romanos, quando Paulo utiliza de ilustrações que são bastante abrangentes. E nessa abrangência, obras parecem ser quaisquer obras, e não apenas aquelas de entrada no povo. E graça corresponde a tudo que é gracioso e presente de Deus. E se torna não apenas uma questão de entrada no povo, mas sim de salvação e de soteriologia. Essa é a competência do Andrew Das, de mostrar que mesmo com a crítica do E.P. Sanders, a ideia preconceituosa que se tinha a respeito do judaísmo do primeiro século, e que realmente muito do que foi escrito antes do E.P. Sanders cai por causa dessa crítica dele, que é extremamente convincente, mesmo com essa crítica do Sanders, uma teologia paulina da graça, em que o foco seja a gente enfatizar que a salvação se dá pela graça mediante a fé e não pelas boas obras que se pratica, essa visão tradicional da teologia paulina, ela ainda é possível. A gente derruba o esquema hegeliano e a gente prossegue com a seguinte ideia. Paulo tem sim uma preocupação étnica quando fala de obras da lei, sim, mas ele está preocupado também com o legalismo. E talvez até mais com o legalismo. É mais ou menos o seguinte: você está me dizendo que o judaísmo do Segundo Templo está preocupado com graça? Eu aceito. Mas esse judaísmo do Segundo Templo que está preocupado com graça, quando alguns desses caras viram cristãos, eles têm uma noção de graça, mas eles ainda são legalistas. Como muitos protestantes hoje têm preocupação com graça, mas ainda são legalistas. E esse legalismo precisa ser combatido, e Paulo está, de fato, combatendo esse legalismo. E, portanto, a teologia protestante tradicional de Paulo é uma teologia viável, ainda que eu derrube o esquema hegeliano, que, note-se, nem Calvino, nem Lutero jamais foram hegelianos, porque eles precedem Hegel. Os hegelianos são do século XIX para cá. Tá? Então o Andrew Das faz isso com bastante competência. Eu acho que vale a leitura. Ele é muito mais específico do que eu ao demonstrar que Romanos 4 tem essa abrangência no que diz respeito a obras. Ele faz isso com muito zelo exegético. Então vale a pena você comprar o livro, dar uma lida. Você não vai se tornar um expert, um as em perspectivas paulinas, mas vai ser uma boa introdução ao tema. Andrew Das, excelente trabalho, faz um ótimo capítulo aqui num livro que é editado pelo Scott McKnight e pelo Berrota, ou BJ Oropesa, ambos alunos no doutorado, orientados pelo Jimmy Dunn
excelente livro. Andrew Dass é luterano, por sinal, tá bom? Então, dá uma passadinha aqui na descrição desse vídeo, você encontra um link para você adquirir esse livro, caso você queira. A última vez que eu chequei, o preço dele na Amazon estava bastante convidativo. Vale a pena dar uma olhada. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.